Olá pessoal, vamos trabalhar agora a correção então da parte de concentração molar ou molaridade, tá? Molaridade. Bem, primeiro, calcule a concentração molar, calcule a concentração ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose. 18 gramas de glicose. Como é a glicose, ele vem a ser o soluto, porque ele está dissolvido em água. Diz assim, ó, em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Produzir 1 litro. 1 litro é volume. Bem, foi dito também que a massa molar no final do exercício da própria glicose é 180 gramas por mol. Bem, aqui nós temos grama simplifica com grama. Eu quero encontrar a molaridade, que vai ser mol por litro, mol por litro. Bem, a fórmula concentração molar ou molaridade é a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume, sempre em litros. Já está. Qual a concentração que está pedindo? A massa, 18 gramas. A massa molar, 180, como já vimos aqui. E o volume, 1 litro. Concentração, 180 vezes 1 dá o próprio 180. Então, é 18 dividido por 180. Concentração, 0,1 mol por litro. Então nós temos ali, é claro, vocês já vão poder fazer aí sem problema, tá conferindo os valores, porque dá para pausar o vídeo e tal, e daí vocês conseguem encontrar o valor aqui, tá? Mas é 18 dividido por 180 vai dar 0,1 mol por litro. Vamos tentar aqui nesse cantinho, já fazer a número 2. Questão 2. O metal mercúrio, Hg, ele é tóxico e pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e a sua excreção é lenta, ou seja, vai ser absorvido e lentamente vai ser liberado, então acabando causando mal à saúde, metal pesado. A análise de água de um rio contaminado revelou que a sua concentração de mercúrio lá nessa água do rio é de 5 vezes 10 na menos 5. Isso, 5 vezes 10 na menos 5 mol por litro de mercúrio. Qual é a massa aproximada em miligramas de mercúrio? Qual a massa em miligramas? Depois a gente resolve isso. Que foi ingerida por um garimpeiro que veio a tomar um copo de 250 ml. 250 ml é a unidade de volume. Lembre-se que precisa sempre estar em litro volume, então eu tenho que transformar isso aqui em litro. Transformar em litro é dividir isso por 1000. Eu tenho que dividir por 1000. Então vai ficar 0,25 litros. Bem, concentração. Também foi dado no final do exercício a própria massa molar do mercúrio, tá? Vamos botar aqui. Massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. Vamos resolver a questão das unidades aqui, tá? Ó, vamos ver. Litro vai cortar com litro. Mol vai cortar com mol. O que vai sobrar em gramas? Nós vamos encontrar em gramas o resultado. Porém, ele quer em miligramas. Logo, dá a sugerir que nós vamos ter um número muito pequeno, um valor baixo, se for calcular em gramas. Por isso que ele vai estar pedindo em miligramas, tá? Massa sobre massa molar vezes o volume em litros. A concentração, 5 vezes 10 na menos 5. Ó, só tô mudando aqui, só completando a questão da fórmula, só trocando os valores. Concentração, 5 vezes 10 na menos 5.
Massa de soluto, não tem, é o que eu estou procurando. Massa molar 200. E o volume? Volume 0,25. Bem, só troquei os valores aqui. Até aqui acredito que vocês entenderam, e a parte da química. Daqui em diante, a parte matemática. É interessante também. Isso está dividindo, vem multiplicando. Então é assim, ó, 5 vezes 10 na menos 5, vezes 200, vezes 0,25, igual ao M1. Então, M1 será igual a 5 vezes 200 vai dar 1.000. 5 vezes 200 dá 1.000. 1.000 vezes 0,25 vai dar 250 vezes 10 na menos 5. Aqui eu sugeri para vocês, quando eu corrigi em sala de aula, que vocês fizessem o seguinte, ó, deixasse isso daqui em 10 na menos 3, porque olha só, eu quero em miligramas e nós vamos encontrar em gramas. Então assim, ó, quando eu tenho em gramas e eu quero levar para miligramas, eu tenho que multiplicar por 1.000, que é a mesma coisa que 10 na terceira. 10 na terceira. E multiplicar por 10 na terceira, e eu te deixar aqui também em base 10, vai facilitar o cálculo. De que maneira? Ó, M1 é igual. Eu vou deixar em notação científica. O que seria em notação científica? Apenas uma unidade aqui. Isso quer dizer que a vírgula está aqui, ó. A vírgula vindo para a esquerda, eu vou somar o expoente, o número de casas. Se ela fosse para a direita, eu subtrairia o expoente. Então eu vou pular quantas casas? A vírgula está aqui. 1, 2. Então soma 2 aqui. Então, ó, 2,5, porque a vírgula estava aqui, ó. 1, 2. 2,50 ou 2,5 é a mesma coisa. Então, ó, 1, 2 casas, eu vou somar 2 aqui. O que é somar 2? Não é ir para menos 7, não. Porque menos 5 mais 2 vai ficar menos 3. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi apenas fazer notação científica. Então, eu deixei em apenas uma unidade aqui. Um número significativo antes da vírgula. Agora, isso daqui que nós encontramos foi em gramas. Só que eu quero o resultado aqui, foi solicitado o resultado em miligramas. E para eu transformar em miligramas, como eu coloquei aqui do ladinho, eu tenho que multiplicar por 1.000. E multiplicar por 1.000 é multiplicar por 10 na terceira. E o que vai dar quando eu multiplicar por 10 na terceira? Multiplicação de bases iguais, aqui é 10 e aqui é 10, soma-se os expoentes. Menos 3 com mais 3 dá 0. E qualquer número elevado a zero é 1. Ou seja, isso corta com isso. E vai apenas sobrar esse. Então é 2,5 miligramas. Notação científica, vai precisar muito na questão de física. E química também, lá no primeiro ano, acabou utilizando bastante na parte de grandezas químicas. Tá? Questão 1, questão 2. Vamos para a questão 3 agora. Aqui dá de pausar o vídeo, então eu não preciso nem perguntar para vocês se copiaram ou não, né? Pause. Então vamos agora para a questão 3. Na questão 3, diz o seguinte: o ácido tartárico, esse aqui é interessante eu colocar a fórmula do ácido tartárico, porque ele não deu a massa molar desse ácido tartárico, tá? Mas ó, o ácido tartárico tem fórmula C4H6O6, ele vem a ser carbono, hidrogênio e oxigênio. 4 carbonos, 6 hidrogênios e 6 oxigênios. Isso tem que pegar daqui. Agora essas massas serão dadas para vocês, as massas atômicas dos elementos. Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. 4 vezes 12, 48. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 16 dá 96. Somando aqui vai dar 0, dá 20, né?
8 e 16 dá 20. 2 e 16, 150 gramas por mol. Beleza, encontramos a massa molar. Que todos os exercícios foram passados a massa molar aqui? Não. Então, massa molar do soluto, que é o ácido tartárico, que é o conservante para refrigerante. 150 gramas por mol. Continuar lendo o exercício. Usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação de vinho. Se a concentração em quantidade de matéria de ácido tartárico, quantidade de matéria, concentração em quantidade de matéria, ou mol por litro, ou molaridade, é tudo a mesma coisa, tá? Sabendo que a concentração é de 0,175 mol por litro. Qual a massa de ácido tartárico? Então está pedindo a massa de ácido tartárico na fabricação de 100 mil litros. Aí também às vezes eu avacalhei, né? 100 mil litros. Não vamos nem botar ponto, senão vai achar que é multiplicação. Litro, unidade de volume. Bem, concentração, massa molar vezes o volume em litros. Concentração 0,175. Vamos trabalhar a questão da unidade para ver se vai dar certo aqui. Ixi, não é Covid não. Litro, mol. O que sobrou? Grama, que é o que ele está pedindo mesmo, a massa em gramas. Beleza, não precisamos nos preocupar com as unidades. Qual a massa? 150 de massa molar. E agora o volume, 100 mil litros. 100 mil. Da mesma forma que o exercício lá anterior, isso aqui está dividindo e vem para cá multiplicando. Então é 0,175. E aqui. 0,170. Oh, meu Deus do céu. 175 vezes, porque está dividindo e vem para cá multiplicando. 150 vezes 100 mil igual a M1, que sobrou desse lado foi só M1. Então, M1 é igual a... Daí vai fazer a multiplicação. Eu não quero perder tempo aqui, então já vou fazer a multiplicação. Então vai ficar 2.625.000 gramas. E na sala de aula eu disse, pode ser que às vezes o Enem dá algo nesse sentido, mas não vai às vezes ter essa unidade como resultado. Pode ser que ele passe para vocês em quilo. E o que é passar de gramas para quilo? Transformar em quilo? É dividir ele por 1000. Então, dividindo por 1000, então pode ser que o M1 pode ser que seja 2.625 quilos. Ou ainda, pode ser que ele passe para toneladas, tenha a alternativa em toneladas, que de quilo para tonelada também vai dividir ele por 1000. E daí em toneladas, 2.625 dividido por 1000, 2,625 toneladas. Então, isso e isso é a mesma quantidade de matéria. Números diferentes? Sim, porque é a mesma quantidade de matéria em unidades diferentes. Todas as três querem indicar a mesma quantidade, tá? Questão 4. Uma cozinheira bem informada sabe-se que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada do que a água pura. Como eu falei, é uma das propriedades coligativas chamada de ebulioscopia. Aumenta a temperatura de ebulição com a dissolução de um sal, de um soluto qualquer, né? E que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas, unidade de massa, gramas de cloreto de sódio, soluto.
e uma panela grande. Assinale a alternativa, não tinha alternativa, falhei ali no assinalar, que indica corretamente o volume necessário de água. Então ele quer que determine o volume de água necessária para preparar uma solução de 0,25 mol por litro. Mol por litro, concentração. E daí foi dado a massa molar. Massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. Como a gente estava fazendo, as unidades. Grama corta com grama, mol corta com mol. O que sobrou? Litro, que é a unidade de volume. Então nós vamos encontrar a quantidade de litros necessária aí. Concentração, massa molar, volume em litro. Eu boto sempre a fórmula aqui para vocês, só para vocês entenderem que eu só estou pegando as unidades, as grandezas exatas. A concentração 0,25 igual. Massa absoluto 117 gramas. Massa molar 58,5. E o volume é o que está sendo pedido aqui. Bem, aqui nós conseguimos observar, se não consegue observar, faça o cálculo, que isso daqui é a metade desse, ou que esse daqui é o dobro desse. Se esse é o dobro desse daqui, eu posso simplificar. Aqui é o dobro deste daqui. Então eu posso fazer uma simplificação. E daí, o que vai acontecer? Um V é a mesma coisa que V. Então esse V vem para cá e vai ficar multiplicando por 0,25. Ó, 1V, então vamos botar aqui 1V, ó, 1V, vem para cá, estava dividindo, vem multiplicando com 0,25. O que sobrou desse lado? O 2. Agora esse 1 aqui não vai fazer diferença alguma. Esse 0,25 está multiplicando, vai dividindo. Então o volume é igual a 2 dividido por 0,25. Volume. 2 dividido por 0,25 dá igual a 8 litros. Então serão necessários 8 litros de volume da solução para poder preparar uma solução dessa com 0,25 mol por litro. 3 e 4, vamos para a questão 5. Aqui dá para dar uma adiantadinha no vídeo. Deu, já apontou, parou. 5. Na questão 5, qual a massa de ácido sulfúrico, H2SO4, que tem uma massa molar que já foi fornecida no final, que é 98 gramas por mol? Já me adiantei aqui. A massa de ácido sulfúrico necessária para preparar, qual a massa necessária para preparar? Toma cuidado no seguinte, quando falar em massa molar, é a massa de 1 mol. Eu consigo determinar isso através das massas atômicas. Agora, quando ele diz qual é a massa necessária para formar a solução, eu tenho que ter a massa em gramas, quantidade de matéria que está sendo necessária. Para preparar uma solução de 2 litros, 2 litros é a unidade de volume. De uma concentração de 3 mols por litro. 3 mols por litro. E a massa molar que foi dada. Então, olha só, está pedindo massa, foi dado volume, concentração e massa molar. Vou pegar emprestado aqui, ó. Tenho a concentração, tenho a massa molar e tenho o volume. O que está pedindo? A massa. É o que nós vamos determinar aqui. O que a gente já vinha fazendo? Litro corta com litro, mol corta com mol. O que sobrou? Gramas. Gramas é o quê? É a unidade de massa, tá certo? Fechou, deu certo. Então não preciso me preocupar e posso já desenvolver a fórmula. M1, não preciso fazer alteração nenhuma de unidade. Massa molar, volume em litro. Concentração 3, massa, estou procurando. Massa molar 98 e o volume é 2.
Esses valores aqui estão dividindo, vem para cá multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 98 vezes 2 igual a, sobrou o M1 desse lado. M1 igual a 3 vezes 98 vezes 2 vai dar 588. Deixa eu só confirmar isso. 3 vezes 98 vezes 2, 588 gramas. Massa necessária, então, 588 gramas de ácido sulfúrico para formar essa solução. Já saio da frente, ou senão pausa o vídeo a hora que eu não estou na frente. Saiu um pouquinho, pausou, pegou. Vamos para a questão 6. Penúltima questão, são 7. Já vou sair da vida de vocês. A concentração de íons fluoreto, fluoreto é F-, íon fluoreto, que tem uma massa molar, o fluorfluoreto tem uma massa molar. Se ele é o íon fluor ou o fluor elemento, não vai mudar, ganhando elétron. Então é 19 gramas por mol. Essa é a massa molar do fluoreto, que já está lá no final da questão. Em uma água de uso doméstico, a concentração de fluoreto numa água de uso doméstico é de 5 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Se uma pessoa tomar 3 litros dessa água, 3 litros, litros é a unidade de volume, se ela tomar 3 litros, ao fim de um dia, a massa de fluoreto em miligramas, qual é a massa de fluoreto em miligramas que ela vai ter ingerido? Questão de trabalhar nas unidades, mol corta com mol, litro corta com litro, o que nós vamos encontrar é gramas. Mas a mesma questão, uma questão lá anterior, lá do mercúrio, se não me engano, aqui quer encontrar em miligramas, só que nós vamos encontrar em gramas. Daí a gente resolve isso no final da questão, tá? Então vamos lá. Concentração M1 sobre massa molar vezes o volume em litros. Concentração 5 vezes 10 na menos 5. Massa é o que quer encontrar. Massa molar 19 e o volume 3. Agora aqui eu tenho, está dividindo e vem multiplicando, 5 vezes 10 na menos 5, vezes 19, vezes 3, igual a M1, desse lado só sobrou M1. M1 é igual, só invertir tudo, então eu vou fazer 5 vezes 19 vezes 3. Esse vezes 285. 285 vezes 10 na menos 5. Como eu expliquei na questão anterior lá, vou transformar isso em notação científica. Notação científica, a vírgula está aqui. 2 casas para a esquerda. 2,85 vezes 10. Se eu pulei 2 casas, eu vou somar 2 lá. Menos 5 mais 2 vai ficar menos 3 gramas. Só que está pedindo para encontrar em miligramas. Então, de gramas para miligramas, eu tenho que multiplicar por 1000. 1000 é a mesma coisa que 10 na terceira, porque multiplicar por 1000 são 3 zeros, 10 na terceira. E quando eu multiplico aqui, eu somo os expoentes. Menos 3 com mais 3 vai ficar 0, igualzinho lá na outra questão. Eu corto, porque elevado a 0 é 1. E o que vai sobrar então? Que a massa do soluto é 2,85 gramas. Miligramas, desculpe. Perdão aí. 2,85 miligramas. Tá? Essa foi a questão 6. Vamos para a questão 7. E a última. Graças a Deus. Questão 7. O limite máximo de concentração de íon Hg, que é mercúrio,
2 mais, indiferente se é 2 mais ou menos, não vai modificar a sua massa. A massa molar do mercúrio, como vimos numa questão lá do Rio, gramas por mol dá 200 gramas por mol. O limite máximo de concentração admitido é 6 miligramas por litro de sangue. Aqui dá de fazer por uma regra de 3. O limite máximo expresso em mol por litro de sangue é igual a... aqui nós vamos desenvolver a fórmula assim que vai ser mais fácil. 6 miligramas, então é a massa do soluto, que veio a ser o mercúrio, por litro de sangue. 1 litro de sangue por litro, quer dizer que o volume é 1 litro. E ele quer encontrar qual a concentração em mol por litro. Para nós encontrarmos em mol por litro, aqui está em gramas, tem que ter em gramas aqui também, tem que ser em gramas. Se eu transformo de grama para miligrama, eu tinha que multiplicar por 1000, então eu tenho que dividir por 1000 isso aqui. Deixa eu fazer menorzinho aqui. Dividir ele por 1000. Daí vai ficar igual a 0,006. 1, 2, 3, isso, 0,006 gramas. Daí sim, agora eu posso, grama corta com grama e vai sobrar mol por litro, que é a unidade de concentração. M1 sobre M vezes o volume em litros. Concentração. Qual a massa? Já vimos ali 0,006. Massa molar 200 e o volume é 1. Concentração será 0,006 dividido por 200. Vai ficar 0,000 são isso, 0,3 mol por litro. Como eu expliquei para vocês fazer a notação científica aqui, vamos fazer a notação científica também desse. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então é 3 vezes 10 na menos 5. Porque eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Indo para a direita diminui o expoente. Então fica menos 5. Essa é a concentração necessária de máxima que pode ter de mercúrio para cada litro de sangue. Fechou a parte de concentração molar da lista.